Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Esta quinta-feira é nosso convidado o deputado socialista André Pinotes Batista. Bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, como estão? Bom dia. Nós bem, e o André também. Está muito preparado? Muito bem disposto. Com esta chuvinha? Muito bem disposto. Vamos ver se daqui a 20 minutos diz a mesma coisa. Exato. Chuva, as pressões orçamentais são tudo coisas que me deixam bem disposto. André Pinotes Batista, são 5 perguntas, por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir ajuda só tem direito a 2 pontos e se der a resposta errada já sabe que não pontua. E esta semana, só para ter uma ideia, o Pedro Henriques e o Eurico Brilhante Dias fizeram os dois 19 pontos. Vamos ver se consegue bater esta pontuação. Eu sou muito competitivo, portanto, se estiver a perder, acho que sai a meio do programa. Não, sai a meio do programa. Diz que caiu a chamada, não é? Exato. Exatamente. Dificuldades de rede, etc. Agora, há de haver uma maneira. Então vamos lá. Quem disse o primeiro-ministro está a caminhar para um precipício? Marcelo Rebelo de Sousa sobre todos os primeiros-ministros quando eles eram impopulares. Tenho a certeza que está certo, mas também podemos dizer que sempre que eles estavam em alta de popularidade disse que eram os melhores primeiros-ministros com quem tinha trabalhado. E está certa esta resposta, eu peço imensa desculpa. Já quero avançar. É a sua resposta definitiva? Ou... Não quero pedir ajuda. Isto é muito recente. Não. Foi ontem. Foi quentíssimo. Quentíssima. Não é preciso, é sempre ou Marcelo Rebelo de Sousa ou Marcelo Rebelo de Sousa. Dependendo do dia, eu não sei a que Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, esta resposta não tem como estar errada. Vamos ter um inquérito muito difícil esta manhã, nesta comissão de inquérito. Vá ter lá outra eu sou resposta, muito competitivo. senão recebe 0 pontos. A sério que sou mesmo muito competitivo. Mas mais a sério, quem é que disse que o Primeiro-Ministro vai a caminho... Está a caminhar para um precipício. Eu estou no meio de uma campanha muito exigente na minha distrital, não tenho seguido todas as notícias, mas essa afirmação ficava bem a Pedro Nuno Santos. Não sei se foi ele que a disse. Está morno. Pronto, quer se ajuda? Não foi ele que a... Vamos aceitar uma ajuda, pronto. Apesar de eu já ter dado 2 respostas certas. É verdade. Ficava bem a Pedro Nuno Santos. 2 possíveis e terá respostas. sido Marcelo em qualquer altura. Mas, então vamos lá. Vou aceitar a ajuda. Rui Rocha, Pedro Frazão ou Eurico Brilhante Dias? Eurico Brilhante Dias. Foi ontem, Brilhante, aqui na Comissão de brilhante Inquérito. Eu só sei que ele tinha uma gravata verde porque estive com ele, mas não sei o que é que ele disse porque não tive a oportunidade. André, dizer assim como é que está a sua convicção de que o Orçamento do Estado vai ser viabilizado? Eu não conheço o orçamento, quer dizer, vocês fazem-me estas perguntas, essa não dá pontos, pois não? Não, isto é só conversa agora. Se o Luís Montenegro mantiver a postura que tem assumido, tenho 0 convicção. Se Luís Montenegro tiver um mínimo de decência institucional, talvez 2. Se Luís Montenegro quiser um orçamento aprovado, 5. Então está sempre do lado de Luís Montenegro, a oposição também não tem que participar? Se esta pergunta me fosse... Ainda bem que me coloca esta pergunta, é uma pena que não me a tenha colocado há 4 ou 5 meses atrás, que eu lhe diria que a responsabilidade era de todos. Neste momento já temos um caminho em que todos os partidos andaram no sentido de se posicionarem num clima negocial que permita viabilizar o orçamento, e Luís Montenegro, em sentido inverso a todas as outras forças políticas, caminhou, digamos, sei lá, vou dizer uma coisa original, caminho em direção a um abismo. Bom, então está com 2 pontos. Vou-lhe dizer, André, que a próxima resposta não é Marcelo Rebelo de Sousa, está bem? Vamos à pergunta. É de Setúbal. A Câmara Municipal é liderada, nesta altura, por André Martins, da CDU. Que votação teve o Partido Socialista nas últimas autárquicas de 2021? Não vale ir ao Google. Isto à distância é mais complicado. Nós devíamos ter imagem. Não há. Eu vou responder muito rapidamente, que é para não haver nenhuma batota. O candidato foi o Fernando José, nós ficámos em segundo lugar, retirámos a maioria absoluta à CDU na altura, com foi o melhor resultado dos últimos anos desde Mata Cáceres. Eu suponho que tínhamos tido por volta dos 27%. Certíssimo. 27,7%, isso mesmo. É verdade que retiraram a maioria absoluta à CDU, mas ainda não chegou. O PS vai ter que vencer mesmo as próximas autárquicas, até para a continuação da liderança de Pedro Nuno Santos sem grande contestação interna? Não, para a segunda dimensão, não. Não tem a ver com a liderança de Pedro Nuno Santos, mas de qualquer maneira o nível de exigência que colocamos sobre nós é elevado. O PS vai mesmo ter que vencer as próximas eleições autárquicas, porque isso também é uma forma de afirmação de um novo ciclo do partido que se inicia agora
e obviamente tem que fazer o seu tirocínio, tem que ter a sua renovação e atração de novos protagonistas, muitas vezes fora do nosso partido. Nós temos vivido um turbilhão de eleições, e as eleições autárquicas com uma vitória no Partido Socialista era uma forma de estabilizar também o nosso espectro político. Portanto, a primeira questão é se tem mesmo ganhar, e tem condições para tal. Somos o maior partido autárquico e temos essa obrigação. Se isso tem alguma coisa a ver com a continuidade de Pedro Nuno Santos, não, porque o nosso resultado será sempre bom. Nós acho que temos um grau de exigência elevado e, portanto, sim, temos que vencer essas eleições. A provocação agora é de Carlos Moedas, hoje numa entrevista ao Público e à Renascença, diz que o PS ainda não percebeu que perdeu o governo e que perdeu a Câmara de Lisboa. E já alguém fez fact-checking. O Carlos Moedas é que ele normalmente, quando checam as coisas que ele diz, pelo menos 11 em cada 10 não correspondem à verdade. Tem sido mais ou menos assim. Mas o PS não se está a portar com um poder que não tem? Não, o PS não se está a portar com um poder que não tem. Houve um dia que ficou conhecido como a Sexta-feira Negra, em que um protagonista do PSD, muito conhecido na altura, José Pedro Aguiar Branco, um homem defensor do parlamentarismo, dizia com orgulho que tinham sido aprovadas 19 medidas contra o governo de José Sócrates, à data, e que o PS tinha que se habituar porque era a democracia a funcionar. Podem fazer um fact-checking ou podem procurar este dia mágico no Parlamento em que o atual Presidente da Assembleia da República e um dos mentores das pessoas que hoje têm essa fausta teoria de que o PS é obrigado a votar contra coisas nas quais não acredita e que acreditavam exatamente do contrário quando estavam na mesma posição que o Partido Socialista. Portanto, estas coisas, o funcionamento do parlamentarismo é mesmo assim. Eu estou no Parlamento, é a minha 4ª sessão legislativa, desde 26 de novembro de 2015. Nós tivemos com um quadro de geringonça, tivemos num quadro de minorias, tivemos num quadro de maioria absoluta e pronto, como se sabe, o PS até teve mais dificuldades com a maioria absoluta do que nos outros quadros e, portanto, está a perceber que... falando com a autoridade política de quem teve nestes 3 quadros diferentes, o Partido Socialista age exatamente com a expressão popular que lhe foi dada. O que é diferente é termos um Presidente da República, um comentariado associado ao PSD e um conjunto de protagonistas com pouca honestidade intelectual, nomeadamente aqui refiro-me mesmo concretamente a Carlos Moedas, a Paulo Rangel, que vão colocando uma pressão sobre o Partido Socialista sem responderem a uma questão que é: temos que ser muito responsáveis a aprovar um orçamento. Qual orçamento? Que ninguém conhece, sobre o qual é muito difícil marcar uma reunião com o seu Primeiro-Ministro e, portanto, há uma infantilização do debate que é promovida pela direita para poder acusar o líder do PS ou o Partido Socialista exatamente dessa infantilidade que os move. E, portanto, eu acho que, sobretudo de uma forma muito simples, estão a tratar os cidadãos portugueses, eu peço desculpa pelo termo, mas tem mesmo que ser assim, como se fossem estúpidos. E as pessoas, há uma altura em que são sensíveis ao exagero. E este exagero que tem sido colocado nessas palavras que soam a falso. As Carlos Moedas têm essa particularidade, é que se nós fecharmos os olhos para ouvir Carlos Moedas, é muito importante fechar os olhos para ouvir Carlos Moedas, tudo o que ele diz soa a falso, soa a taticismo político. E, portanto, o Partido Socialista não se está a comportar de forma nenhuma que não seja com os 78 mandatos que tem. Aliás, a lógica aristotélica ajuda. Como é que o PS podia comportar com mais do que 78 deputados? Se alguém me explicar isto, eu fico agradecido, porque nós passamos-nos a comportar com 100 ou com 116 e não se trata de nada disso. O Partido Socialista tem uma representação que lhe foi dada pelo povo e nós, mesmo que quiséssemos, não conseguimos ter mais força do que essa, mas não percebemos é porque é que nos pedem para ter menos força do que essa, que são os mandatos que nós temos. Aliás, acho que qualquer cidadão atento percebe que há mais disponibilidade do Partido Socialista para evitar uma crise política do que do PSD e de Luís Montenegro. Agora, acho que o apoiamento público sistemático ao Partido Socialista é óbvio, e o Luís Montenegro, eu peço desculpa, o Dr. Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro, tem muita felicidade em contar com uma oposição responsável. Agora, vão continuar a insultar a oposição até que ela aprove o orçamento? A mim parece-me ilógico, mas se calhar é porque sou de esquerda e nós temos esta coisa de respeitarmos uns aos outros. Eu nunca fui para uma negociação a insultar os meus parceiros de negociação porque não acho que seja bom para mim. Luís Montenegro acha que é bom para ele. Vamos ver isto. Agora vão ser semanas mais animadas ainda, não é? Com o orçamento. André Pinotes Batista, vamos à terceira pergunta. Está com 7 pontos. Ainda tem 15. Ainda tem 15 por conquistar. Potenciais aqui. Nasceu em Dá 22, tenho margem de 3 para vencer os... Exatamente. Ainda tem aqui uma folga. É como o orçamento também.
Bom, mas nasceu em 1984, quando Mário Soares era o secretário-geral do PS, mas logo depois Mário Soares candidatou-se à presidência, cedeu o lugar no PS a um sucessor. A pergunta é precisamente essa: quem sucedeu a Soares na liderança do PS? Vítor Constâncio. Certíssimo. Esta era de caras. Esta foi uma borla que lhe demos. Não, mas é que eu tenho... Estas perguntas são sempre... Eu lembro-me sempre quando se punham à porta do técnico a perguntar-nos coisas de matemática às 6 da manhã, só para nós fazermos figuras tristes. E eu tenho sempre muito receio sobre as dinastias, não é? Sobre as dinastias. Mas pegando aqui em Vítor Constâncio, para lhe perguntar se economistas e governadores do Banco de Portugal se dão bons candidatos políticos. Se forem algarvios com um sorriso e muita inteligência... De Vila Real de Santo António, não? De Vila Real de Santo António, mas assim em termos genéricos, né? Estamos a falar em termos abstratos. E do Benfica também. Sim, e do Benfica, gente simpática, pessoas nas quais se acredita pouco no início e no fim se diz foi a melhor coisa que já tivemos. Eu diria que sim, mas eu não sei se temos alguém em mente, porque eu não gosto de me pronunciar sobre... Pois eu não quero pronunciar sobre presidenciais. Acho que é melhor. Mas é sobre isso. Para o André Pinotes Batista, pelo visto, fechava já a questão do candidato do PS ser Mário Centeno, então. Eu não sei do que é que estão a falar. Eu não quero mesmo pronunciar, mas eu insisto. Pessoas que têm domínios sobre muitas áreas de soberania, que têm uma boa relação com a população, apesar de terem exercido uma função que normalmente gera alguma antipatia. Eu, se tivesse que falar sobre esse assunto, sobre o qual, como sou membro da Direção Nacional do Partido Socialista, prefiro não falar. Eu diria que nós temos mesmo que ter um candidato, que temos que o apoiar de forma clara e inequívoca, ao contrário daquilo que aconteceu nos últimos anos. E pronto, e depois dentro deste perfil que eu tracei, que dá para imensa gente, não é? Eu acho que pessoas que tenham experiência a lidar com outros líderes europeus, que tenham estado num governo de diálogo, enfim, o nome que vocês sugerem, Mário Centeno, a mim não me choca. Que tenham liderado o Ecofin, eventualmente. Sim, mas vamos manter assim uma coisa aberta, porque eu não gosto de me comprometer com estas coisas. Então, a vossa sugestão não me choca. E André Pinotes Batista, como é que olha então para os resultados da mais recente sondagem da Aximas, que coloca Gouveia e Melo à frente das intenções de voto? 21%. Eu vou citar Pedro Santana Lopes, de quem sou amigo, e que dizia no outro dia, com todo o respeito pelo Almirante, que ser Presidente da República não é o mesmo que vacinar uma população, mesmo que isso seja uma coisa meritória. Eu fui coordenador da Comissão Eventual de Acompanhamento das Medidas Sanitárias e Económicas da Covid-19, tive o privilégio de conhecer o Almirante Gouveia e Melo. Ele é excelente naquilo que faz e acho que não devíamos dispensar o contributo que ele dá ao país ali. Eu tenho alguma relutância, com respeito histórico, por outras figuras gradas da nossa democracia, vindos da área militar, que exerceram estas funções. Não se trata de uma exclusão liminar, mas eu olho para essas sondagens com muita perplexidade, sempre por um motivo. Eu, além da minha atividade política, tenho uma atividade nos mídias já há muitos anos, e eu tenho acompanhado como alguns candidatos vão trabalhando para que os seus nomes nas sondagens façam deles os favoritos, e eu consigo compreender aquilo que está por trás da cortina de como é que nos tornamos favoritos para umas eleições presidenciais. E aquilo que se pede a um presidente, e eu citava Pedro Santana Lopes, porque acho que é muito claro aquilo que ele disse. A presidência da República requer um conjunto de pré-requisitos que eu acho que, com todo o respeito, Gouveia e Melo, que é um homem notável, não tem. Eu serei um homem notável para certas funções e serei um desastre para outras. Se me convidarem para Ministro das Finanças, estão a cometer um erro tremendo. E, portanto, eu não estou a perder... Não é uma falta de confiança. Ainda bem que avisa futuros primeiros ministros socialistas. Não, ao observador é bom fazer perguntas no qual as pessoas não se excluem de funções, e eu quis inaugurar aqui uma coisa diferente, que é, eu não estou disponível para ser Ministro das Finanças, porque não ia ser manifestamente competente nessa tarefa, e acho que Gouveia e Melo padece do mesmo mal para a Presidência da República, tendo eu uma profunda admiração pelo seu percurso e porque tive a oportunidade de acompanhar diretamente o trabalho dele, e acho que essas sondagens estão enviesadas, e falta ainda não muito tempo. Refletem o sentir popular. E não refletem o sentir popular. André Pinotes Batista, registamos também um socialista aqui a citar Pedro Santana Lopes, também é digno de registro. Vamos mudar, já não vamos falar de presidenciais. Vou antes perguntar-lhe como é que se chama o local onde Marcelo Rebelo de Sousa vai todos os anos beber uma ginginha no Barreiro, na véspera de Natal. Esse sítio da ginginha do Barreiro, essa é uma pergunta muito difícil. Era uma tradição da minha terra, sim, que o Sr. Presidente invadiu.
Não, que entretanto já se transformou na ginginha do Barcelo. E para mim é uma coisa que me ofende as minhas raízes, porque em 1980 já estavam pessoas alcoolizadas a celebrar o Natal antes de se juntarem à família, porque era uma tradição que nasceu porque as pessoas tinham dificuldade no ambiente familiar. Às vezes o Natal é tenso, não é? Tinham que descontrair. E depois e o Sr. Presidente da República, o que acontece? Isto entronca muito bem com a pergunta que me tinham feito ainda há pouco, de forma sintética. O Sr. Presidente da República, e eu fui mandatário de Sampaio da Nova, perdeu as eleições no Barreiro. E então, subitamente, nós começamos a ter a visita do professor Marcelo Rebelo de Sousa à Santa Casa da Misericórdia do Barreiro e à Ginginha. Pronto, para meu lamento, ele passou a ganhar as eleições aqui, mas é mesmo no Barreiro, Como é mesmo na Tasca da Alice. Como é que se chama a ginja de Natal em si? Não, como é que se chama o local? Está a dizer que é a Tasca da Alice, mas é o Manel da Galega, o tradicional é o Manel da Galega. Mas, eu acho que podemos fundir aqui as duas designações. Não, mas atenção, a Tasca da Galega, são mesmo os dois. Assim, não é? São os dois, são mesmo ao lado. O professor Marcelo vai à Tasca da Alice. O original, e isso ele não sabe, mas pode ficar a saber pelo observador, o original é o Manel da Galega. Muito bem, 17 pontos, então está aqui mesmo a caminho dos 22. E esta também... Se pedir ajuda já empata, já não é? Se pedir ajuda já empata, mas eu acho que aqui não vai precisar. precisar de Os ajuda. especialistas estão todos a fazer cálculos para que as contas batam certo. Exato. E isto é talvez um dos pontos de concordância que tem com Pedro Santana Lopes, que há pouco citou. Porque o André Pinotes Batista é sportinguista, não é? E então deve saber de cor e salteado quais são as palavras que fazem parte do lema oficial do Sporting Clube de Portugal. Glória, dedicação, devoção, esforço, dedicação, devoção, glória. Já chega. Estava a pela ordem, certo? 4. Não há bónus. A ordem não é esta necessariamente, mas pronto, é esforço, dedicação, devoção e glória. Bom, foram 5 pontos, não é? 22. Conseguiu. 22. Um sportinguista que está disponível, aprendemos aqui, a votar no benfiquista para Presidente da República. Não, eu estou sobretudo curioso o que é que o Conselho de Finanças Públicas vai dizer da minha participação, um socialista com contas certas, com rigor, e que não traz medidas escondidas que provocam crises económicas e déficits. Isto, acho que tive uma participação que vai ser aprovada pelo CFP. Mas antes de fecharmos, André Pinotes Batista, como sportinguista, como é que está a viver este momento absolutamente atípico do clube, que vai ganhando umas coisas e isso tudo? Nós somos um bocadinho... Não, a Carla entende de futebol. Não sou nada. Mas eu consigo perceber eu vou partilhar mas sei que o Sporting tinha um trauma com o Natal. Isto está a melhorar. Não, mas eu vou partilhar com os nossos ouvintes uma coisa que foi... Não, vou partilhar com os nossos ouvintes uma coisa traumática. Eu tenho 40 anos e eu nunca vi o Sporting jogar tão bem como agora. No outro dia tive uma dificuldade, é que a minha filha, que tem 6, disse-me: pai, nós somos do Sporting porque ganhamos sempre, não é verdade? E ela não sabe manifestamente o que eu sofri nos 35 anos antes dela nascer. Ela não domina isso, mas nós devemos prevenir os nossos filhos de sofrimentos inúteis e, portanto, estou fascinado. Qualquer sportinguista acha que não há bem que para sempre dure, mas até ver, a ir desfrutando. O Sporting está estável como nunca ouvi. Pronto, era bom que o Luís Montenegro, que é da Seleção Nacional, ele depois muda de clube conforme estamos em período eleitoral ou não, se voltar a ser do Porto, veja o que é que acontece quando se deixa de dialogar, quando se assume posições arrogantes, depois as instituições entram em crise. Mas da parte dos sportinguistas mantemos uma humildade grande que é importante para o sucesso e capacidade de falar com os outros e essas coisas. Portanto, no Sporting e no PS estamos estáveis e recomendamos, sem termos impulsos emocionais, não nos deixamos enganar, não temos imaturidades, não temos nada de nervosismos, vamos fazendo o que devemos. O Sporting lidera, o Partido Socialista não, é a única diferença. Portanto, nesse aspecto sou um homem confortável e não tenho enganos sobre as eleições, e o futuro ex-presidente da Câmara de Lisboa pode estar descansado que nós não estamos, nós sportinguistas, não é? Estou agora aqui a misturar com política, que eu não misturo assuntos, mas nós estamos tranquilos e conscientes, não por causa daquela coisa das promiscuidades, não é? Eu não se mistura, mas essas promiscuidades, normalmente eu acho que promiscuidade é esconder uma paixão, não é tê-la, mas enfim. André Pinotes Batista, acho que temos motivos para sorrir. Conseguiu chegar aos 22. Isto é que foi. É um bom resultado. Prova superada. Muito competitivo, já tinha anunciado. Para quem ameaçava responder Marcelo Rebelo de Sousa a tudo, nada Exatamente. Não, mas reparem, mas só para uma coisa é, Marcelo Rebelo de Sousa a tudo funciona.
É uma resposta que está sempre certa. É só escolher quando é que o professor falou, em que momento histórico. Obrigada por ter aceitado o desafio, André Pina. Muito Um bom obrigado dia para todos vocês. Bom Bom trabalho. trabalho. Muito Tudo a correr obrigada. bem. Obrigado.